Estamos de volta com a parte 2 do informativo 870 do STJ e reiniciamos com os julgados da primeira turma do STJ. O primeiro foi inserido na Lei 8989 de 95, que é uma lei que tem saído bastante nos últimos informativos, que trata sobre isenção de IPI na aquisição de automóveis. Destaque da seguinte forma: nos casos em que o veículo adquirido com isenção fiscal se envolver em acidente que implique sua perda total ou for objeto de furto ou roubo, o beneficiário possui direito a nova isenção para a compra de outro veículo, ainda que não ultrapassado o prazo de 2 anos previsto no artigo 2º da Lei 8989 de 95, não havendo ainda que falar na cobrança de tributo da seguradora. Então, gente, olha só, nós temos uma situação de isenção de IPI na aquisição de automóveis. E aí a lei prevê várias hipóteses, como, por exemplo, taxistas, e também como, por exemplo, e aí a mais famosa de todas talvez, pessoas com deficiência conseguem adquirir o produto com essa isenção de IPI. Produto que eu digo, no caso, veículo, né, com isenção de IPI. Mas, gente, existe uma limitação temporal. Então, só pode adquirir um veículo com essa isenção a cada 2 anos. Mas vem a pergunta: e se esse veículo, no meio desse prazo, vier a ser roubado, furtado ou sofrer perda total em virtude de acidente? Vai ser possível adquirir um novo veículo com isenção? O STJ entendeu que sim, decisão por unanimidade, tá? Por quê? Porque o objetivo da lei de trazer esse prazo de 2 anos é simplesmente evitar fraudes, é evitar que a pessoa adquira o veículo e venda, e depois adquira um novo e venda de novo, sempre adquirindo e vendendo mais caro e fazendo disso meio que um comércio. Não é para isso que a lei serve, não é? Então exige que a pessoa fique pelo menos 2 anos com o veículo por conta disso. E após 2 anos pode adquirir novamente. Em um informativo bem recente, não sei se foi o 869, a questão lá era mais ou menos a seguinte: era saber se a pessoa que tem um veículo com perda total e ela precisa entregar esse veículo, né, ou melhor, o que sobrou dele, a sucata dele para a seguradora, se ela teria que pagar o tributo, pagar o IPI que ela deixou de pagar lá no começo, por ser meio que uma transferência do veículo antes de 2 anos. E aí, né, o STJ também entendeu que isso não faz o mínimo sentido. E também entendeu agora que nesses casos você não pode cobrar o IPI da seguradora também. Não faz sentido algum você cobrar o tributo da seguradora. Enfim, não é? Decisões que fazem muito sentido, na verdade. Então, como é que ficou o destaque? Nos casos em que o veículo adquirido com isenção fiscal se envolver em acidente que implique sua perda total ou for objeto de furto ou roubo, o beneficiário possui direito a nova isenção para a compra de outro veículo, ainda que não ultrapassado o prazo de 2 anos previsto no artigo 2º da Lei 8989 de 95, não havendo ainda que falar na cobrança do tributo da seguradora. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido no Código Tributário Nacional. Destaque da seguinte forma: o artigo 166 do Código Tributário Nacional não se aplica à repetição de indébito de tributos diretos, como a taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos, que não comportam transferência do encargo financeiro. Então, basicamente, uma dúvida aqui sobre a aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional, que diz que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso,
de tê-lo transferido a terceiro, está este expressamente autorizado a recebê-la. Então, aqui uma aplicação muito comum do artigo 166 é em relação ao ICMS em substituição tributária, onde, para exigir a repetição do indébito, aquilo que foi pago a mais, é necessário ou que se demonstre ter efetivamente arcado com aquele tributo, ou que haja uma autorização expressa daquele que arcou com o referido tributo. Por quê, gente? Porque é um imposto indireto. E é um imposto que ele é repassado. É algo diferente de quando a gente fala em um tributo direto. Aqui no tributo direto não há repasse. Então, por exemplo, se você fala numa taxa de coleta de lixo, você tem uma taxa que ela já é paga especificamente em virtude de um serviço público que é individualizável. Então, no caso concreto, você imagina, por exemplo, que um condomínio ele pagou uma taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos de forma irregular e, posteriormente, ele propôs uma ação de repetição de indébito. Aí o tribunal nega, afirmando que não houve prova do não repasse desse encargo aos condôminos, através de um rateio da cota condominial. E aí, faz sentido? Não, não faz sentido, né? Por quê? Porque aqui, gente, é um tributo direto. Ele é pago em virtude do serviço público. Não há transferência do encargo financeiro. A própria natureza do tributo não comporta isso. É muito diferente quando a gente fala de um ICMS, não é? Que o ICMS ele é um tributo indireto, ele é repassado em cada etapa e ainda há situações de substituição tributária. Então, são duas coisas bem diferentes. Então, como é que ficou o destaque? O artigo 166 do Código Tributário Nacional não se aplica à repetição de indébito de tributos diretos, como a taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos que não comportam transferência de encargo financeiro. Próximo julgado é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a conduta da roleta russa, embora temerária, quando comprovadamente realizada sem a intenção suicida e sob o efeito de embriaguez, não é causa para perda da indenização do seguro de vida. Gente, olha só que julgado mais interessante. Imagina o caso concreto assim, ó, o Zezinho estava lá malucão, tomando todas, e aí ele pegou uma arma que ele achou que não funcionava e ele resolve fazer uma brincadeira saudável, roleta russa. Ele atira na própria cabeça, achando que o projétil que estava lá naquela arma não tinha como ser disparado, e morre. E aí ele tinha um seguro de vida, e aí? O seguro de vida vai cobrir? Olha só, gente, vamos lá. Nós temos a questão do agravamento intencional do risco, né, que é uma hipótese excepcional de perda da garantia securitária, mas nós temos que lembrar que o suicídio ele só não é coberto no seguro de vida nos 2 primeiros anos de vigência do contrato. Está lá, inclusive, na súmula 610 do STJ essa conclusão. E também não está previsto expressamente lá no artigo 798 do Código Civil. Além disso, gente, a embriaguez do segurado não afasta a cobertura do seguro de vida. Não confunda com o seguro de dano veicular. Não confunda uma coisa com a outra, tá? Porque no seguro de dano veicular, via de regra, vai ser possível sim um afastamento da indenização em virtude da embriaguez do segurado. Mas aqui no seguro de vida não, porque aqui existe um intuito protetivo muito mais forte. E aqui, gente, nesse caso concreto, se entendeu que não houve má-fé. Má-fé em que sentido? Que ele não atirou na própria cabeça
simplesmente com o objetivo de garantir o pagamento de uma indenização securitária. E isso realmente faz sentido, né? E além disso, entendeu que por mais que tenha sido temerária essa ação, enfim, brincadeira nada saudável, né? Não recomendo para ninguém, gente, brincar de roleta russa, pelo amor de Deus. Mas não houve dolo de se matar. Ele acreditava de fato que a arma não atirava. Se ele soubesse que a arma atirava, provavelmente ele não teria feito a tal brincadeira e ceifado a própria vida. Então, enfim, né, no caso concreto, se entendeu pela necessidade, sim, de pagamento da indenização securitária. Então, como é que ficou o destaque? A conduta da roleta russa, embora temerária, quando comprovadamente realizada sem a intenção suicida e sob efeito de embriaguez, não é causa para a perda de indenização do seguro de vida. Seguindo agora em frente, próximo julgado foi inserido na Lei dos Planos de Saúde e destaque da seguinte forma: a operadora do plano de saúde é obrigada a cobrir a fórmula à base de aminoácidos Neocat para o tratamento de crianças com alergia à proteína do leite da vaca, conforme recomendação da Conitec e incorporação da tecnologia ao SUS, limitada até 2 anos de idade. E aí, gente, por que nós temos aqui uma situação que é peculiar? Porque aqui nós não temos um medicamento, nós temos um alimento. Não é que ele faz parte de um tratamento para essa criança que tem alergia à proteína do leite, mas não é bem um medicamento. Qual o detalhe? Esse alimento à base de aminoácidos, o Neocat, ele é uma tecnologia em saúde que é reconhecida pela Conitec, está incorporado ao SUS pela Portaria 67 de 2018, com um detalhe que essa incorporação é para o uso de crianças de 0 a 24 meses, não para crianças maiores do que isso. Então, gente, mesmo assim, não é mesmo tratando-se de um alimento infantil e não de um medicamento, tendo em vista o melhor interesse da criança, tendo em vista a necessidade desse alimento para o tratamento da criança e a incorporação tanto ao SUS como também o reconhecimento da Conitec como a tecnologia em saúde, então entendeu-se que mesmo não estando previsto no rol da ANS, seria possível a mitigação para exigir que o plano de saúde oferte essa fórmula à base de aminoácidos. Então, como é que ficou o destaque? A operadora do plano de saúde é obrigada a cobrir a fórmula à base de aminoácidos Neocat para o tratamento de crianças com alergia à proteína do leite da vaca, conforme recomendação da Conitec e incorporação da tecnologia ao SUS, limitada aos 2 anos de idade. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: as prestações periódicas relativas aos encargos locatícios vencidos após o ingresso em juízo até a efetiva desocupação do imóvel devem ser incluídas na condenação, independentemente de pedido pormenorizado do autor na inicial ou no curso da demanda. Então aqui é aquela situação, imagina que o Zezinho propôs uma ação de despejo em face da Mariazinha, e aí ele requer na inicial o pagamento dos aluguéis atrasados. Acontece, gente, que a ação demora, sei lá, mais 1 ano, e aí é julgado procedente, aí demora ainda mais 1 ano depois desse primeiro ano para que seja efetivamente desocupado esse imóvel. E aí vem a pergunta: esses 2 anos aí, após a propositura da ação, eles devem ser incluídos na condenação ou tinha que ter tido um pedido específico nesse sentido? Gente, obrigação sucessiva,
artigo 323 do Código de Processo Civil. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação e prestação sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então está respondido, né? Está respondido. Mesmo que não haja aqui o pedido expresso, o pedido está implícito. Do mesmo jeito, gente, só para a gente fazer aqui uma comparação, o pedido de juros e correção monetária. Mesmo que não haja pedido de condenação a juros e correção monetária, o pedido está implícito, tá? Não faz sentido você deixar de condenar nos juros legais e na correção monetária, porque decorre da própria lei. Da mesma forma, a condenação ao pagamento dessas parcelas que venceram no curso da demanda decorrem também da própria lei, artigo 323 do Código de Processo Civil. Então, como é que ficou o destaque? As prestações periódicas relativas aos encargos locatícios vencidos após o ingresso em juízo até a efetivação da desocupação do imóvel devem ser incluídas na condenação, independentemente de pedido pormenorizado do autor na inicial ou no curso da demanda. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código Civil, julgados agora já da 4ª turma do STJ, tá? E o destaque aqui ficou da seguinte forma: as declarações proferidas durante o trote universitário, dirigidas a grupo específico e posteriormente divulgadas em redes sociais, não configuram dano moral coletivo. Então aqui foi um trote em uma universidade, um veterano conduziu esse trote, fez com que aqueles calouros fizessem um juramento com palavras bastante misóginas, bastante ofensivas à dignidade das mulheres especificamente, e alguém filmou e postou em redes sociais. Aí vem a pergunta: isso gera um dano moral coletivo? Não a filmagem, tá? A conduta desse veterano que conduziu o trote. Isso gera um dano moral coletivo? Resposta: não. Não gera o dano moral coletivo. Nós temos que distinguir o que é um dano moral individual, que aí de fato, se alguém ali se sente ofendido, pode propor uma ação desse tipo e vai se verificar se realmente houve um dano ou não, beleza, faz todo sentido, mas na tutela coletiva não. E o ponto-chave aqui, gente, é que era um grupo restrito. A questão de ter sido postado em rede social foi algo que não foi voluntário daquele aluno que conduziu o trote, tá? Não foi ele que gravou, ele não teve essa intenção. E aí, gente, a simples repercussão digital, porque imagina, né? Isso aqui viralizou, virou todo um problema, teve toda uma comoção, mas não é essa comoção que vai fazer o Poder Judiciário reconhecer a existência de um dano moral coletivo. Dano moral coletivo, gente, pressupõe a existência de uma ofensa gravíssima, não é? Uma ofensa difusa a valores fundamentais compartilhados por uma coletividade. Então aqui tem que ser uma violação grave qualificada, não é qualquer violação. Isso me lembra muito o julgado que tratava sobre a inexistência de dano moral coletivo por a pessoa estacionar o carro em uma vaga destinada à pessoa com deficiência. Pelo amor de Deus, né? Ali, para mim, é o exemplo mais claro de todos. Dano moral coletivo por estacionar na vaga que é reservada à pessoa com deficiência, não é? Cabe uma multa. Já tá bom demais, uma multa. E que não é barata, mas é algo muito errado. Por isso que tem a multa.
né? Então, se tornar isso um dano moral coletivo, pelo amor de Deus, não precisa disso, né? Aqui nesse caso, até que é algo mais grave, né? Realmente tomou uma repercussão, enfim, mas os ministros foram bem no sentido de que era um grupo restrito, né? Não havia a intenção de tornar isso algo disseminado, a participação era voluntária. Além disso, havia um tom jocoso, por mais que fosse um humor ali, com certeza, reprovável, mas havia um tom jocoso, então, enfim, se entendeu que não seria o caso de um dano moral coletivo. Um ponto bem importante, tá? Isso aqui pode ser relevante para você, é que destacou-se que o dano moral coletivo tem 4 requisitos cumulativos: conduta antijurídica, lesão a interesse transindividual, nexo de causalidade e gravidade objetiva da lesão. Esses foram os 4 requisitos destacados e se entendeu que eles não estavam presentes aqui no caso concreto. Então, como é que ficou o destaque? As declarações proferidas durante trote universitário, dirigidas a grupo específico e posteriormente divulgadas em redes sociais, não configuram dano moral coletivo. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: alimentos vencidos e não pagos no curso da execução configuram crédito concreto do alimentado, incorporando-se ao seu patrimônio e sendo, portanto, transmissíveis aos seus herdeiros. Aqui não é uma decisão que trata de um ponto que é polêmico, tá, gente? Isso aqui não é tão preto no branco, não. É aquela situação assim, imagina que o Zezinho, ele tem direito a receber alimentos do pai dele, mas esses alimentos estão atrasados e o Zezinho morre. E aqui já existe uma execução de alimentos em andamento, tá? E aí os herdeiros vão poder se habilitar nessa execução de alimentos? A 4ª turma do STJ aqui, por unanimidade, entendeu que sim. Mas, gente, nós temos aqui algo que é polêmico, tá? Então, por exemplo, informativo 830, decisão de 2024, naquela oportunidade, a 4ª turma entendeu em sentido contrário. Da mesma forma, temos pelo menos uma decisão de 2019 da 3ª turma, também decidindo em sentido contrário. Entendendo o quê? Entendendo que se trata aqui de um direito personalíssimo e que não pode, portanto, ser transmissível. Já que nessa decisão de hoje, entendeu-se que há uma perda desse caráter personalíssimo frente à autonomia patrimonial do crédito. E aí, a partir do momento que essa pessoa falece, os herdeiros dela já se tornam proprietários, inclusive desses créditos. Então, como é que ficou o destaque? Os alimentos vencidos e não pagos no curso da execução configuram crédito concreto do alimentado, incorporando-se ao seu patrimônio, sendo, portanto, transmissíveis aos seus herdeiros. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, a protocolização de embargos de execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o artigo 914, parágrafo 1º do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório. Então, gente, veja só. Estamos tratando aqui de uma execução. Como é que se dá a defesa do executado em uma execução? Se dá através dos embargos à execução, que são o quê? São ação autônoma, gente. Muito cuidado, tá? É uma ação autônoma.
é um instrumento de defesa, beleza? Mas é uma ação autônoma. Então, como é que você faz? Você protocola nos próprios autos? Não. Você protocola em apenso, tá? É uma ação, lembra? É uma ação. Então, você vai protocolar e ela vai ficar distribuída por dependência. Belezinha? Agora, imagine que o advogado fez errado. Ele foi lá e protocolou nos próprios autos. E aí, tá errado? Tá erradíssimo. É um vício sanável? É. Entendeu-se que é sim um vício sanável. Aplica-se então aqui o princípio da instrumentalidade das formas, entendeu? Que não é um erro grosseiro dentro desse contexto, que não houve um prejuízo, que o protocolo foi tempestivo, que houve uma ciência imediata do exequente, enfim, não é? Então, por uma questão até de economia processual, de efetividade, de instrumentalidade das formas, entendeu-se por convalidar, desde que, claro, seja posteriormente regularizado e sem prejuízo ao contraditório. Então, como é que ficou o destaque? Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, a protocolização de embargos de execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o artigo 914, parágrafo 1º do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizada em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório. Próximo julgado, foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente destaque da seguinte forma: a prerrogativa do prazo em dobro para a Defensoria Pública aplica-se aos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o ponto aqui, gente? É que nós temos algumas peculiaridades na contagem de prazos aqui no ECA. Então, o artigo 152, parágrafo 2º, diz que os prazos aqui são contados em dias corridos, você exclui o dia do começo, inclui o dia do vencimento, e é vedado prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. E a Defensoria Pública, como é que fica? A Defensoria Pública tem prazo em dobro? Com certeza absoluta. Até porque não há uma previsão aqui da Defensoria Pública. Então, se aplica o quê? Se aplica a regra geral. Se aplica lá o artigo 186 do CPC e o artigo 128, inciso 1, da Lei Complementar 80. Por quê, professor? Porque a defensoria é formada por pessoas muito mais legais e é muito mais bonita do que o MP e a Fazenda Pública. Então, claro que ela tem direito a prazo em dobro. Não, gente, não é por isso, tá? É realmente por uma questão de que a lei não excluiu a Defensoria Pública, é por essa aplicação subsidiária do CPC e da Lei Complementar 80, e é também por uma questão de que isso não é um privilégio processual, mas sim um instrumento de equalização que decorre da própria realidade institucional da Defensoria, que ainda não está tão estruturada quanto o MP, então ainda tem menos pessoal, ainda não está em tantas comarcas assim, infelizmente, não é? Então não se trata de algo injustificado. E aí, gente, muito cuidado, porque por mais que o ECA busque essa celeridade, ele não tem o objetivo de afastar um acesso qualificado à justiça. E esse prazo em dobro da Defensoria objetiva favorecer a ampla defesa, favorecer que haja mais tempo para que o defensor, que muitas vezes tem um excesso de serviço e pouca estrutura, consiga se debruçar no processo. Então, é perfeitamente razoável. Então, como é que fica o destaque? A prerrogativa do prazo em dobro para a Defensoria Pública aplica-se aos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e não temos tempo para mais nada, então nós voltamos com a parte 3, já iniciando os julgados da 5ª turma do STJ, e eu aguardo você lá.